gostaria de pedir que a igreja abrisse lá em Mateus no capítulo 25. Todos já acharam? Podemos já estar lendo? Faz assim quem já achou. Amém? Então lá em Mateus capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. Jesus, ele falou muito por parábolas, né? Muitas das vezes, porque era um meio de trazer a palavra, de explicar. E aqueles que não tinham muita facilidade de entender, poderiam compreender melhor, né? Então, essa semana, quando o pastor me intimou, me ordenou que eu estaria trazendo a palavra no domingo, eu já comecei a entrar em oração, né? Comecei a entrar segunda-feira à noite de madrugada em oração e pedindo ao Senhor, porque a gente sabe que é Ele que nos capacita, né? E nós temos que ser corajosos, temos que saber sempre falar de Deus, devemos e temos que sempre estar pronto para falar do Senhor, porque é muito gostoso, ainda que seja na simplicidade. Mas eu sei que quando nós colocamos esse desejo no nosso coração, Deus nos honra. E nós sabemos que nós não temos entendimento, não temos a capacidade de discernir mesmo uma palavra, somente através do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos totalmente dependente dEle, Ele age assim, por misericórdia de nossas vidas, amém? E essa foi a palavra que Ele colocou no meu coração. Eu tentei ir por outra, mas Deus, Ele confirmou, é essa. E quando nós oramos, a gente tem que, se a gente pede, a gente tem que aceitar. Então foi essa. Então lá no versículo 1 fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então eu queria estar primeiramente aqui explicando essa semelhança que Deus faz dessas 10 virgens, que 5 delas são prudentes e 5 loucas. E a revelação que Deus colocou no meu coração e me deu ao meu entendimento foi de estar explicando
sobre essas virgens, primeiro eu queria estar falando que essas virgens não quer dizer que somos só nós mulheres não, tá? O Senhor está falando com a igreja dele. O Senhor está falando tanto comigo como com o pastor, que é homem. Isso aqui não vai pela letra. Ele está falando de 10 virgens. E ele fala que essas virgens, elas vão ao encontro desse esposo. Eu queria estar relatando aqui que o simbolismo, o significado, a tipificação da igreja, né? A igreja em si, ela tipifica a noiva. Então nós, igrejas do Senhor, somos a noiva do Senhor. E o noivo, que é o esposo, é Jesus Cristo. E eu queria estar falando aqui, tipo assim, eu me casei, me preparei para me casar, mas é só para vocês terem um entendimento. Toda noiva, quando está para casar, quando está fazendo, né, toda aquela preparação do vestido, da festa, ainda que as condições dela sejam pouca ou pouquíssima, ela faz o de melhor. Toda noiva, não tem essa noiva que está com seu casamento marcado, que não prepara o de melhor que ela pode para esse grande dia. E assim, igreja, somos nós. Nós temos que fazer o de melhor para o Senhor. Porque nós somos comparados como noiva. Na verdade, nós somos a noiva de Cristo. Então, temos que dar o de melhor. Assim como nós, um dia, aquelas que já casaram, que estão para casar, fez aquela preparação de melhor. O pai e a mãe fez o que pôde, o que não pôde, para fazer o de melhor para receber os convidados. Assim somos nós, a noiva do Senhor. Temos que fazer o de melhor que tiver em nossas condições, até mais. A gente lança até mais, mas é assim que devemos ser. Então, o significado de 10 virgens é isso, é a noiva do Senhor. Só que 10 virgens loucas e 10 virgens prudentes. As loucas, eu quero estar explicando como nós somos a igreja do Senhor. Existe uma igreja física, que é essa aqui, o templo feito pela mão dos homens. E eu coloquei as loucas nesse sentido assim. As loucas, elas fazem parte de uma igreja física. Ainda que elas estejam todos os dias na casa do Senhor aqui nesse templo, mas ela faz tudo errado. Ela não vive a palavra, ela não ouve aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Então eu coloquei essas virgens loucas como a igreja em si aqui física, com as pessoas que estão todos os dias, pode estar até em todos os cultos, em tudo que tiver na igreja, mas isso não é o mais importante. Se você não tiver essa pureza, essa virgindade que o Senhor fala tanto para mim como mulher como para homem, não tem nada a ver com sexo. Essa virgindade é a pureza. E essa pureza é que nós não temos que deixar o pecado nos manchar. Temos que ser puro, ser virgem na pureza do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E as prudentes são aquelas que pertencem a uma igreja espiritual, que é a principal. A igreja espiritual é a principal. Não é isso aqui não. Não é um templo mais bonito feito pela mão de homens, não. A igreja espiritual a prudente, é aquela que pertence a essa igreja espiritual que cumpre. Eu sei que nós somos falhos, mas nós temos que buscar a fazer a vontade do Senhor. Não estou falando que ninguém peca aqui. Eu estou falando de não viver no pecado. É diferente. Se eu falar que eu não peco, eu já estou mentindo. É por isso que nas nossas orações, na minha oração, eu oro ao Senhor e peço perdão ao Senhor aos meus pecados, que a gente peca até no pensamento. Então,
O recado de Deus para a minha vida e para a sua foi essa. Eu não sei de que maneira você se encontra. Se você se encontra como a virgem louca ou a virgem prudente. Mas essa palavra é uma palavra de reflexão. É para nós estarmos refletindo. A palavra de Deus fala que examine-se o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar. Eu sei que tipo de virgem eu sou. E você também sabe nesse momento que tipo de virgem você é. Eu sei onde eu me encaixo, você também sabe. Então aqui, lá no versículo 2, onde fala de 5 delas eram prudentes e 5 loucas, e as loucas no 3, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu descrevi aqui também, coloquei assim, o azeite significa o Espírito Santo de Deus. Lá no Salmo 119, o versículo 105, a palavra de Deus fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então aqui está falando de lâmpada. E se essa luz que é o Espírito Santo, que é o azeite, não tiver, não vai adiantar. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia no caminho reto. É Ele quem nos convence quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor. É por isso que nós temos que nos tornar como a Virgem prudente, cheia do Espírito Santo de Deus. Essas virgens prudentes, elas levaram consigo as lâmpadas, mas não esqueceram o azeite. E as loucas levaram somente a lâmpada. Mas a lâmpada sem a luz, não tem como ela enxergar. A luz, ela reflete o nosso olhar. Se você estiver no escuro, você tentar acender uma luz, essa luz estiver queimada, faltar luz, você não vai enxergar nada. E assim somos nós sem o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos convence, é Ele que nos ensina todos os dias se nós estamos sendo virgem prudente ou virgem louca. E eu sei que Ele é na minha vida e também na sua. Porque eu creio e a palavra de Deus fala que desde o momento que nós fazemos uma aliança com Deus, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Mas essas loucas, elas não se preocuparam se estavam com azeite, elas levaram a lâmpada. Mas o principal, elas esqueceram. E isso eu quero trazer para a minha vida e para a tua. Às vezes por um motivo tão banal. Aqui na palavra diz que teve um momento que o Senhor foi avisado que o Senhor estava chegando. Era necessário elas se preparar e faltou o preparo. E foi por uma coisa tão simples. Relata aqui que elas pediram às prudentes azeite emprestado. Eu tive assim, né, a revelação é que às vezes temos pessoas na nossa família, um familiar nosso, que acha que porque você é cristão, você é um servo, uma serva de Deus, naquele grande dia tu vai conseguir levá-los, e não vai. Esse empréstimo aqui que elas pediram lá no versículo 8, né, e as prudentes no 9 responderam. Eu tive essa resposta de Deus, essa revelação de que às vezes a pessoa está aqui, a gente está falando. Eu vou falar sobre os pastores aqui e aqueles que são, todos os profetas que estão aqui no altar, trazendo o recado de Deus para nossas vidas. Aqui tem acontecido um ensinamento. Basta nós querermos aprender. E muitas das vezes nós não queremos aprender. E se nós não aprendermos tudo aquilo que tem sido ensinado, seremos
às vezes temos pessoas na nossa família, às vezes um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou um tio, qualquer pessoa próxima, que acha porque a gente que somos próximos, que estamos sempre tentando ensinar através do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas não querem aprender, que naquele grande dia a gente tem esse poder de levar conosco, que não temos, porque aqui está falando de salvação, e a salvação ela é individual. Não adianta eu querer me segurar nas pernas, nos braços do meu marido, não adianta. Se eu não fazer a minha parte, se eu não colocar em prática aquilo que tem sido ensinado, eu vou continuar sendo uma virgem louca. Amém, igreja? E nesse momento, eu queria estar falando com todos nós, porque a palavra ela vem primeiro para mim, para passar para a igreja. Então o Senhor falou comigo primeiro. Eu estou me encaixando aqui porque há uma necessidade também de eu estar refletindo todos os dias. Não é só hoje, não é só agora, é todos os dias. Nossa batalha é diária. Acho que só não é eterna porque é a salvação que é eterna, mas é constante. Então, as prudentes elas responderam dizendo assim, ó: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vende, comprai-o para vós. Então, eu tirei esse aprendizado aqui. A gente tem ensinado tanto, os pastores, aqueles que estão como profeta do Senhor, trazendo a palavra do Senhor para nossas vidas, tem ensinado diariamente em todos os cultos, e às vezes a gente deixa para lá, a gente não quer aprender, mas chegou o momento, gente. Essas prudentes elas estavam preparadas, porque aqui diz que houve uma grande voz que falou assim à meia-noite, ó, um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Todas elas estavam adormecidas, estavam descansando. Só que a diferença era que as prudentes, elas tinham azeite junto com a lâmpada, e as loucas só tinham as lâmpadas, e foram pedir emprestada. E a resposta que as prudentes tiveram para elas foi a seguinte: para elas irem no local aonde vende comprar, porque elas poderiam dar e ficar tanto uma como outra sem. E foi o que aconteceu aqui, diz a palavra, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Gente, olha, essa palavra Deus me deu na madrugada de segunda-feira, já terça-feira. Eu não estou falando aqui porque um grande irmão nosso, né, levita do Senhor, Lázaro, partiu. Não. Deus já tinha me dado nessa semana. E essa palavra é para mim e para você refletir. Será que Jesus vier a qualquer momento? Eu estou preparada? Você está preparada, igreja? Se o Senhor chegar agora para você, mas temos que estar. Temos que estar. Tanto eu como você, temos que estar. Temos que ter essa certeza. Temos que ter essa certeza que se Jesus chegar agora, eu vou subir com ele. Eu tenho que ter, você também tem que ter. Eu não posso ficar vacilando. Eu não posso ficar entre dois pensamentos. Se eu não tiver essa certeza, é porque algo eu estou deixando de fazer. Algo que eu tenho aprendido, eu estou deixando de aprender, de colocar em prática. E essas virgens loucas, elas foram comprar. E o interessante que aqui não está falando, né? Não está dizendo, revelando o pecado
que cada uma delas tinham? Está falando que elas saíram para buscar, para comprar o azeite. Olha só, uma coisa simples. Talvez aquele momento, eu creio que aquele momento, talvez não, elas queriam também subir, mas foi tarde. O que precisa para eu e para você começar a partir de hoje a ter essa certeza que se o Senhor Jesus voltar, nós iremos subir? O que está sendo e está servindo de impedimento para que eu possa pensar, será que eu vou ou não? E aqui no versículo 11 fala que depois chegaram também as outras virgens, né? Dizendo assim: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, que foi o Senhor Jesus, respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. É muito forte essa palavra. Talvez eu não possa estar trazendo com uma dimensão tão grande que verdadeiramente precisaria. Mas é muito forte quando Jesus voltar para mim e para você, ele dizer que não me conhece ou que não te conhece. Isso é muito forte, igreja. Isso aqui é para a gente estar pensando, repensando, pensando, repensando, pensando e repensando o tempo todo. Não temos que estar aqui na igreja para passar o tempo, não. Nem como os religiosos. Vimos, tipo, para marcar o ponto. Não temos que agir assim, igreja. É perca de tempo. Deu aparecer. Eu não estou falando que não é para vir no culto, não, porque é para vir sim. Eu creio que é para vir até, como já foi falado no início, sabe, com mais zelo, entendeu? Porque não é possível, isso veio agora e eu vou falar. Não é possível que em todos os domingos, em todos os cultos, eu tenho que chegar atrasada. Não é possível, isso é admissível. Isso é admissível. Isso para Deus está cheirando mal. Não está subindo como perfume. Porque estamos fazendo de qualquer maneira. Estamos dando o nosso pior. Eu não estou falando de um momento, de um domingo, de um acontecimento. Olha, igreja, eu não estou generalizando. Isso Deus me deu agora. Não está escrito aqui nessa folha. Mas é preciso falar. Nós sabemos pedir muito, muito e muito e muito a Deus. Mas na hora de a gente dar, o que eu tenho dado? E de que maneira eu tenho dado para Ele? Para que as minhas petições sejam atendidas e respondidas. Eu tenho feito de melhor? Será que eu tenho me preparado para o Senhor como eu me preparei para o meu casamento? Olha, igreja, eu estou falando aqui porque eu já casei. Mas independente daqueles que não casaram, tenta dar o teu de melhor. Porque eu tenho a certeza que aqui noiva e noivo, ainda que não são, mas que pretendem casar-se um dia, tendo ou não condições, irão fazer o de melhor. E para o Senhor tem que ser melhor ainda. É isso que Deus está falando para mim e para você. Então é admissível em todos os cultos eu estar chegando atrasado. Gente, o louvor também faz parte de Deus estar falando, gente. Por que eu tenho que chegar na hora da palavra? Por que eu tenho que chegar depois da oferta? Tudo que é feito aqui é tudo o Senhor no controle, é tudo para Deus. Não tem o que é melhor ou que é pior, não, ou que não é, é tudo para Deus. O departamento de louvor chega aqui 4h30.
Fora que algumas vezes durante o domingo eles vêm aqui, fica até quase 1h da tarde, se preparando para dar o de melhor para Deus, que eu sei que é para Deus. E por que nós não conseguimos enxergar isso? Por que todo culto eu tenho que chegar atrasada? Eu não estou dando de melhor, não estou não. Eu fazendo isso, eu posso chegar assim atrasada algumas vezes por algumas situações, porque eu não estou generalizando não. Mas sempre eu tenho que dar o meu pior. Será que lá no teu trabalho, porque tem que assinar, bater ponto, você vai fazer isso? Não vai. E você faz bem porque é para o homem, porque é para o nosso Deus, gente. A gente não pode fazer o melhor, a gente não pode se doar. Voltamos aqui para a palavra. E lá no versículo 13, o Senhor lhe fala assim: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Tem algumas pessoas, até irmãos em Cristo, crentes, evangélicos, que acham que Jesus não vai voltar mais não. Vai ter aquele grande dia, mas vai ter um dia. O nosso irmão Lázaro, Jesus já voltou. E eu não sei se eu vou estar aqui até aquele grande dia, que eu creio que vai ter. Só que eu não sei se eu vou estar incluída nesse grande dia. O Senhor hoje pode voltar para mim. E eu preciso ser uma virgem prudente. É isso que Deus quer trazer para a nossa vida. O Senhor, Ele não tem prazer nessas virgens loucas, não. E nem Ele quer que nem eu nem você seja uma virgem louca. O recado de Deus é para nós nos examinarmos e mudar essa situação. Se eu estou, entre essas virgens loucas, é para mim hoje, porque hoje Ele está me dando essa oportunidade de eu ter azeite para encher a minha lâmpada. Hoje Ele está me dando essa oportunidade e eu tenho que agarrar ela. O desejo de Deus para a minha vida e para a tua é que possamos agir assim, mas também existe o livre-arbítrio. Ele está aqui, gente, repreendendo tanto a mim como você. Porque hoje Ele está falando poderosamente em relações à nossa vida. Um particular, meu e teu com Ele. E que para Ele é precioso. Então Ele diz que é para vigiar, porque Ele vai vir. Não tem hora, não vai ser avisado a hora que Ele vai voltar para mim e para tu. Hoje Ele pode voltar para mim. Eu vou voltar, estou colocando eu, porque eu não estou falando aqui que ninguém vai morrer aqui, não estou falando isso não. A palavra que Deus trouxe é para a gente examinarmos, mudarmos, sair desse posicionamento, se alguém estiver assim, entre as virgens loucas, e passar para as virgens prudentes. É esse o desejo de Deus para a minha vida e para a tua. E o grande dia ninguém sabe. Talvez eu não vá viver até esse grande dia, mas talvez esse grande dia possa ser hoje. Porque mediante tudo que tem acontecido, os dias têm sido maus, só tem chegado notícias ruins. Porque eu não posso dizer para você, porque o meu marido tem o salário dele certo, que não tem faltado nada na minha casa, que o dia não tem sido mau não, gente. Eu tenho chorado com os acontecimentos que tem sobre a vida dos meus irmãos, e às vezes de pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi. E eu não estou falando aqui para dizer, que eu sou cheia de amor, não é isso não, mas o amor de Deus está dentro da minha vida, eu sei disso. Porque quando você se padece, quando você começa a sentir a dor do teu próximo, você está com o amor de Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos sinais, os sinais que verdadeiramente, se estamos ou não cheios do Espírito Santo de Deus, é das nossas atitudes, não é de falar em línguas não, gente, não é de bater pé, não é de pular, não é de virar cambada, não é isso não, é das nossas atitudes. E não adianta,
Não adianta que o pastor não vai saber, o irmão não vai saber, mas é você e Deus, e é Ele que é o principal. E eu e você temos que nos incomodar com isso. Não é com ninguém não, é com Deus. É com Deus. Então essa palavra aqui, das virgens, as 10 virgens, na verdade o Senhor, né, Ele teria muito prazer que fossem as 10 prudentes, mas não eram. Mas Ele deixou essa palavra aqui para nós entendermos qual é, né, a falta de azeite que tem sido constante na minha vida. É uma coisinha de nada, porque aqui era só elas terem um azeite. O azeite é uma fofoca, é uma mentira, é uma falta de amor, é um ódio, é tantas coisinhas pequenas, porque a gente pensa que pecado é só coisa grande. A gente pensa que pecado é só prostituição, é homicídio, e vai por lá fora, é bebedice. E às vezes você e eu estamos pecando, não estamos com as nossas vestes de noiva branca, coisinha boba, um sentimento bobo, ou umas coisas que a gente fica falando dos nossos irmãos, uma falta de amor, coisinhas mínimas, porque aqui foi mínimo. Aqui deu para observar que se essas virgens loucas tivessem o azeite, elas subiriam, o que estava faltando, e elas foram comprar. E às vezes é um momento bem rápido que a gente peca, uma falta de vigilância, uma coisa assim, ó, de a gente não estarmos ligados, um comentário de irmão com a gente, se a gente não se ligar, a gente acaba pecando. Mas hoje ainda dá tempo de você se consertar, e eu também, graças a Deus por isso. Hoje ainda há tempo de eu me tornar uma virgem prudente, e você também, igreja. Então, os dias têm sido muito mal, as notícias têm sido tristes, de fazer pelo menos a mim chorar. Estou sendo sincera, não estou querendo aqui me mostrar para ninguém, eu ficar sentindo um peso, um aperto no coração com as notícias que têm chegado, com pedidos de orações por situações que têm sido adversas, e muitos e grandes. E verdadeiramente a gente está vendo que o Senhor tem voltado para muita gente. O Senhor tem voltado, e a gente não está fora disso não, igreja. Pela misericórdia, Deus nos livrou do Covid para aqueles que já tiveram, mas tem violência, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Então, eu queria perguntar para a igreja, e você mesmo vai responder para Deus, em que posicionamento você se encontra, qual lado? O lado, você sabe. Você sabe, e eu também sei. E eu estou falando aqui para a igreja presencial, me lembrando que também tem a live. Principalmente, eu não estou deixando de fora aqueles que não são evangélicos não, tá? Porque se você está aqui, ou se você esteve até mesmo em outras igrejas, e você já tem ouvido a palavra do Senhor, o Espírito Santo, a palavra de Deus fala assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, que é você, que sou eu. Temos que ouvir. Não é escutar não, é ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente tenta se consertar. Quando a gente ouve, a gente reflete. Quando a gente ouve algo que nós fazemos, o Espírito Santo te cobra na hora. E quando ele te cobrar, o que ele mandar tu fazer, tu faça. Tu faça. Amém, igreja? Então hoje é um momento de você refletir. Mas todos os outros dias, eu estou falando hoje porque hoje foi essa palavra que o Senhor deixou para a minha vida e para a tua. Vamos refletir. Se o Senhor voltasse agora, será que eu iria? A resposta é contigo. Ou o que eu preciso
refletir, fazer, para me sair desse posicionamento de virgem louca, para estar encaixada nas virgens prudentes. Olha que aqui o Senhor conhece eu e você. E isso você vai falar com Deus neste momento. Porque não adianta falar com o pastor, ele não vai poder resolver nada, nem fazer nada por você, porque ele também precisa daquele que está sendo falado aqui, que é de Jesus. Ai de nós também se não vigiarmos. Ai de nós se não vigiarmos. Vamos entrar naquela palavra que diz de que adianta a pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma. Não, eu não quero. Eu sei que nem eu nem ninguém aqui quer isso. Primeiro somos nós. Primeiro nós queremos para nós, para depois aqueles que estiverem ao nosso lado, ao nosso redor, também venham. E precisamos ter atitudes que eles venham também querer ter as mesmas atitudes que nós com Jesus. Amém? Então eu queria que vocês ficassem agora de pé. Agora é um momento seu, em particular com Deus. Como aqui foi falado, o Senhor lhe conhecia todas as 10 virgens. E Ele me conhece e te conhece. Mesmo que você não seja ainda evangélico, e mesmo que você que estiver nos ouvindo na live ainda não for também um evangélico, é um momento de você refletir. Porque temos uma consciência, e através dessa consciência o Espírito Santo revela para a gente o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E principalmente a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, aquela que está se preparando, se adornando para aquele grande dia, para encontrar um noivo. O Senhor pede para que falamos agora pessoalmente e livremente com Ele, porque Ele está aqui. Ele tem estado aqui, Ele tem estado na tua vida, Ele tem estado na minha vida. Muitas das vezes pensamos que Ele não está, mas Ele está sempre do nosso lado. Coloca agora para Deus, se você se encontra nesse posicionamento de virgem louca, aquilo que é preciso, a ajuda dele, para que você passe para o outro lado, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a tua. Então vamos falar com o Senhor, igreja.